Oi, gente. Desculpem o atraso, 5 minutinhos de atraso, porque a gente estava tentando entrar simultaneamente no YouTube, mas infelizmente não consegui adicionar a minha irmã. Fiquei lá no YouTube ao vivo um mó tempão e a gente não conseguiu. Então depois a gente vai fazer novos testes. Parece que tem que ser do celular. Eu tava tentando entrar com o meu laptop. Então depois a gente vai resolver isso, tá? Só pra justificar, porque a gente é sempre super pontual, né? Dessa vez a gente atrasou 5 minutinhos. Obrigada pela paciência de todos vocês. Estamos super animadas com essa live do Kai Balion, gente. Parece a realização de um sonho. Na verdade, é a realização de um sonho. Porque esse livro aqui é espetacular. Esse livro aqui é assim, de mudar a vida, de mudar a concepção sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo que existe, sobre tudo que você já pensou um dia. Vou chamar minha irmã, que essa live vocês sabem que a gente faz junto, né? Então já vou chamar ela aqui, até porque fiquei levemente traumatizada de não ter conseguido colocá-la lá, então já quero garantir aqui caderno e caneta para anotar. A live vai ficar salva também, mas é legal anotar pra gente, porque vai ser uma temporada toda sobre esse livro, né? Então vai ser tipo um estudo mesmo, é um Oi! grupo de estudos, né? Então, como se a gente estivesse na escola, uma Viu? Peraí, vou faculdade sair e entrar de novo. Que tá com a tela preta e tá ou mudo. fazendo um curso muito Realmente não dá. Vou ter que sair e importante, entrar de que novo. é assim que Já eu volto. considero, que é o Tools for Life. A gente está fazendo um curso muito importante sobre a vida. Tools for Life significa ferramentas para a vida. É o que a gente busca trazer aqui para vocês, para a gente ter uma maior compreensão sobre a vida. Eu tô falando aqui para ver se a minha irmã entra, tá, gente? Porque o Instagram agora tá com essa mania. A gente chama e demora um tempão para entrar a pessoa. Eu já chamei ela um tempão. Vou chamar de novo. Lá. De novo. Vamos ver o tempo que vai levar. E do nada ela entra, entendeu? Kelly não está conseguindo participar. Por quê? Vamos ver. Ver solicitação. Entrar ao vivo. Agora vai. Terceira tentativa. Ah, agora vai. Quando aparece assim a divisão de tela. Ela entrou, teve que sair, estava tudo preto. Como que eu não vi? Para mim nem apareceu isso. Vamos chegando, gente. Fiquem bem confortáveis aí. Esse livro promete. Hoje a gente vai fazer uma introdução sobre ele, tá? São 7 leis lá do Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que o nosso universo é regido por essas 7 leis, e isso amplia muito o nosso conhecimento sobre o universo, porque vai desde o microcosmo até o macrocosmo, dá uma revolucionada nos nossos pensamentos de uma forma bem ampla. Então fiquem aqui com a gente que vai ser muito especial. Estou animada, animada, animada para falar desse livro. Hoje é só a introdução, tá? Cadê? Kelly pediu de novo. A novelinha básica, né? Vamos ver. Enquanto isso, estou tomando meu chazinho com a xícara linda que a Toti fez para mim, ó, de uma foto minha, uma foto que eu amo. Ela mandou fazer esse desenho. E agora vai dar certo. Oi, Gabriel. Oi, gente. Tudo bem? Tá preta a sua tela, mas tudo bem. Vamos seguir Mentira. assim. De Mas pelo menos eu novo. tô te ouvindo, né? Gente, não acredito. De novo. Que coisa louca. Eu tô te vendo perfeitamente. Pois é, mas é por isso que eu tô realmente bem afim de ir pro YouTube, sabe? Acho que é um Não, mas sinal. não fica falando isso não, que senão o algoritmo ouve essa palavra, começa a bloquear a nossa live. Deixa quieto. Deixa quieto. Somos gratos, afinal de contas, começamos aqui no Insta, né? Vamos deixar para É. lá, vamos Não, lá. a gente não Energia abandonaria positiva. o Insta, a gente só ia fazer Exato. simultaneamente, porque tem gente que prefere ver aqui no Insta e tem gente que prefere ver sentadão no sofá lá no YouTube. Mas, de qualquer Exato. forma, fica salvo aqui no Instagram e fica salvo lá no YouTube, tá, gente? A gente tá começando a quinta temporada hoje, tá tudo lá no nosso @Tools for Life. O for é o número 4. Então, Toti, por favor, nossa linda assistente, escreve aí pro pessoal. @Tools for Life. Como é que tá no YouTube, tá? E aqui no Instagram é @tools.for, número 4, life. Escreve aí, Totinha, por favor. Para quem ainda não sabe, sigam a gente por lá, sigam a gente por aqui e vamos seguindo juntos. Porque hoje promete, né, Kel? Tá empolgada? Sim, nossa, estou muito empolgada, gente. E vocês também, né? Afinal de contas, a gente resolveu fazer esse livro agora justamente atendendo a pedidos de vocês, né? Que todos nós estávamos esperando esse grande momento, né? Então vai ser É. muito legal, muito Eu tô fantástico. sentindo, assim, uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade. Porque, meu Sim. Deus do céu,
Esse livro é a base de tudo, gente. De todas as filosofias que já existiram um dia na nossa existência. Em todas as nações, durante todos esses milênios. Isso aqui é a base de tudo. A Kelzinha vai começar a explicar isso para vocês. Quem que começou com essa história, quem é Hermes Trismegisto, o grande, né? 3 vezes grande, que é da onde vem o Caibalion. Manda ver, Kel. Exatamente. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, essa nova temporada aí com Caibalion, que assim vai ser fantástica. E eu vou começar trazendo essa máxima, né, hermética, que eu até coloquei hoje lá nos meus stories quando eu estava divulgando, que é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, vocês que estão aqui já se sintam privilegiados, né? Todos nós somos privilegiados por esse livro ter chegado nas nossas vidas, de diferentes formas, em diversos momentos, né? Para cada um tem uma historinha aí diferente de como esse livro chegou, mas quem está aqui já mostra, né? Já é um sinal de que você está aberto para receber esse conhecimento. Né? É aquele famoso quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então é bem por aí. Todas essas sabedorias herméticas, elas foram difundidas nesse tipo de frase que a gente ouve, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ah, esse pote é hermético, né? O que isso significa? Tem esse sentido de fechado. Por quê? Porque são segredos, né? Então são princípios que são considerados muito profundos. Então não pode ser uma coisa que pode assim ser profanada, né? Que pode chegar de repente nas mãos de pessoas que não têm realmente um bom caráter ali, né? Um senso moral, que vão de repente utilizar mal, porque ali está a base de tudo. Né? Então, aos pouquinhos, à medida que a gente for estudando, a gente vai entender a importância disso. E, inclusive, eu quero até já deixar claro que assim são conhecimentos que foram a base de várias religiões, várias tradições, desde as escolas de mistério lá do Antigo Egito, da Grécia, Roma, China, Japão, né? Ele fala isso logo no início ali do livro, ele situa, né? E que assim na verdade uma sabedoria muito antiga e que foi base de tudo, mas ao mesmo tempo que não se ligou a uma seita específica, né, religiosa, para justamente não se cristalizar em um credo, né, não ficar assim separativista, entendeu? É uma coisa que está ali a base de todas as religiões e filosofias e tradições, mas ao mesmo tempo não pertence a nenhuma seita religiosa particular. Tá? E eles fazem questão, né, os instrutores, os mestres que vieram transmitindo esses conhecimentos através dos séculos, exatamente de escolher bem para quem eles estão passando e de terem esse cuidado para que esses conhecimentos não sejam distorcidos. Né? Porque a gente sabe, pela Inquisição, por toda a perseguição religiosa que sempre acontece, né? Ao longo dos tempos, tem vários episódios aí da história que mostram que, às vezes, pessoas que buscam conhecimento são mal interpretadas, Cai nas acabam mãos erradas, né? Cai nas mãos erradas. E Exatamente. também eu estava lendo que tem pouca coisa escrita, que foi passado muito de mestre para discípulo, de boca para ouvido, Exatamente. né? Achei isso tão interessante também. Muito pouca coisa escrita e, inclusive, esse livro, né? Ele coloca aqui, ele é de autoria de 3 iniciados, entendeu? E exatamente, né? Essa autoria ali, né? Na verdade, teria sido esse livro em particular, né? O Caibalion, ele foi publicado em 1908, ou seja, é recente, de certa forma, mas é um conhecimento que data ali de milênios, né? Disse que ele viria do grande mestre, o mestre dos mestres, o 3 vezes mestre, o 3 vezes sábio, que é o Hermes Trismegisto, né? Esse nome significa isso, o 3 vezes sábio, grande dos grandes, o mestre dos mestres, tá? Mas assim, na verdade, tem todo um questionamento se realmente ele teria sido um homem, se ele teria existido, ou se ele é um símbolo, né? Ele é esse livro aqui é uma compilação de conhecimentos de todos esses princípios, esses preceitos herméticos que vieram sendo transmitidos ao longo dos milênios, mas que como a Lila falou, né, não tem exatamente tanto texto escrito, mas tem alguns, então eles foram compilando, e aqui no caso, esses 3 iniciados
trazem comentários também, né, sobre esses conhecimentos. E, basicamente, ele teria sido inspirado em alguns textos deixados por Hermes Trismegisto, principalmente Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Tá? Então, que isso daí é a base, para quem já estuda numerologia, astrologia, tarô, é a base de todas as escolas do ocultismo, né? O que é o ocultismo? São essas tradições que estudam, investigam os símbolos ocultos. Então, por exemplo, os símbolos ocultos dos números, o que cada número tem ali de significado, dos planetas. Então, assim, ele foi considerado, Hermes Trismegisto, o pai da astrologia, da alquimia. Então, depois da astrologia é que veio a astronomia, depois da alquimia veio a química, né? Mas ele é realmente considerado o pai das ciências ocultas. Da Tá? psicologia também, né, que é a sua área. Da psicologia profunda mística, que eu vou falar um pouquinho disso quando eu for comentar daqui a pouquinho o capítulo 3, tá? Que eu vou comentar brevemente aqui essa introdução, que seria o capítulo 1. Aí eu vou só citar o capítulo 2, onde ele traz as 7 leis universais, que a gente vai estudar nas outras lives, tá? Mas eu vou só citar e ele dá um resuminho ali. E no capítulo 3 ele fala da transmutação mental, gente. Por isso que eu tô tão feliz e empolgada, porque eu fiquei vendo que, assim, me relembrando, né, na verdade, que isso é tudo que eu acredito, é tudo que eu pratico, é tudo que eu tento trazer até na minha prática, né, como psicóloga, e juntando física quântica com psicologia e com a parte toda dessa visão holística, essa abordagem holística, é muito isso, né, uma psicologia profunda, mística, onde a gente justamente tem esse propósito de substituir os padrões de pensamento. Então, olha só, isso aqui data por volta do segundo milênio antes de Cristo, né? Então, o que se diz sobre Hermes Trismegisto é que ele teria sido contemporâneo a Abraão. Então, assim, muito antes de Moisés, ele já teria trazido essa doutrina secreta, né? Que seriam esses preceitos que explicam toda a criação do universo. A Lila vai comentar depois sobre o todo, né? Então, o que é esse todo? Da onde vem o universo? Qual é a natureza do universo? E as leis universais, tá? Deixa eu só... quer comentar, Dizem Lila? também, não, dizem também que esse livro só chega nas mãos de quem está preparado. De alguma forma mágica, mística, ele só chega nas mãos de quem está preparado. Daquele, como você disse, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, é realmente um grande privilégio a gente estar aqui hoje. Muitas pessoas provavelmente morreram, né, Kel, por conta Pois é. desse conteúdo, morreram na fogueira, enfim, esses guardiões que guardaram esses segredos, que tinha essa coisa de só passar de mestre para discípulo. Gente, isso é um grande privilégio. E hoje, com a globalização, né, a gente ter acesso a isso é assim, nossa, para mim é uma honra, de verdade. Eu estou muito feliz da gente começar esse estudo hoje. Então, manda ver que Exatamente. a Kel vai fazer essa introdução, depois eu vou falar sobre todo, e a partir das próximas lives a gente vai estudar especificamente cada uma das 7 leis. Então, a princípio, são 8 lives, 8 quartas-feiras no total, tá, gente? Só para vocês se programarem. A gente vai ficar 2 meses falando desse livro. E só um detalhezinho antes da Kel continuar, desculpa, Kel, mas Não. a gente vai responder as perguntas de vocês nos últimos 10 minutinhos, tá? Então, bora lá que já são 8h20. Exatamente. Então, como a gente estava falando, né, muitos alunos, inclusive, eram recusados porque eles eram considerados pouco desenvolvidos, né, moralmente ou, enfim, intelectualmente, e tinha que ter realmente toda uma abertura, uma prontidão ali, um nívelzinho para ele poder ter acesso a esse conhecimento. Então, é realmente um grande privilégio, né? Isso poder chegar até a gente, isso veio sido transmitido e foi mantido intacto ali dentro do possível, né? Na verdade, muito já se perdeu, mas aí depois, né, como foi transmitido oralmente, isso conseguiu chegar até a gente aqui. Olha que, né, que coisa maravilhosa. Então, dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. É o que ele fala aqui no livro, né? E alguns homens, né, como eu estava falando, acabaram deturpando um pouco, até alguns na Índia acabaram deturpando um pouco, e alguns também que vieram pela teologia e misturaram a teologia com, né, esses preceitos, e aí foi perdendo um pouco essa pureza, mas aí depois sempre tiveram aqueles fiéis que mantiveram esses conhecimentos puros, né? Então isso veio sido resgatado e, enfim, chegou até a gente aqui.
Enfim, então, e ele cita aqui no livro, né, que justamente aqui é uma ideia desses preceitos fundamentais, porque isso tudo é muito complexo, por isso que até para passar isso para um livro é difícil. Imagina a gente aqui falar numa live, né? Claro que a gente não está se propondo em aprofundar, isso aqui é só um primeiro despertar ali, uma ativação desse nosso lado aí filosófico, essa investigação, e o convite é que justamente a gente possa mergulhar, que a gente possa estudar isso, refletir, né? E também trazendo para a nossa prática, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então ele fala isso, né? Aqui são princípios acionantes. E deixamos a vocês o trabalho de estudar, né? A ver mais detalhadamente cada ensinamento. Então, como a gente estava falando, veio lá do Antigo Egito, né? E aí foi conquistando vários. Não, gente, é impressionante como o cachorro é inteligente, né? Ele já sacou que quando eu tô na live eu faço tudo o que ele quer. Eu dou biscoito, eu abro a porta, entendeu? Aí ele fica latindo, mas tudo bem, desculpa. Vamos lá. Então, porque ele é quietinho, mas aí ele já sacou que quando eu faço aqui, né? Ele pode pedir as coisas. Malandro. Não, quietinho. Quietinho, tá? Daqui a pouco mamãe te dá. Então, o Egito foi a pátria, né, dessa sabedoria secreta, dos ensinamentos místicos. Inclusive, a gente vê, né, gente, por aquelas pirâmides absurdas, assim, aquelas construções incríveis. Você vê que aquele povo realmente tinha um conhecimento muito especial, né? Que até disse, eu acredito que veio lá dos Atlantes, enfim, daqueles povos mais evoluídos realmente, né? Atlântida, Lemúria, enfim, e foi mantido, preservado, resgatado ali pelos egípcios. Então, ali, vários mestres de tudo quanto era lugar do mundo vieram, né, resgatar esses conhecimentos e foram levando isso para tudo quanto é canto do mundo, influenciando as diversas religiões, as diversas filosofias, tá? E ele foi depois deificado no Egito, né? Ficou conhecido com o nome de Tote, o deus Tote, que seria o deus da sabedoria, que também ficou conhecido na mitologia romana, né? E na Grécia como Hermes, o grande mensageiro, né? Então, é o mensageiro dos deuses, é aquele que tinha conhecimento desse submundo e levava aqui, né? Ou seja, da ciência oculta, de tudo que era esses segredos, nessa doutrina secreta, e ao mesmo tempo levava, né? Ele ficou com esse poder da transmissão desses conhecimentos. Então, E tem também a origem da palavra Kybalion, né, Kel? Que significa, na linguagem secreta, tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Eu achei isso muito interessante. Essa palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala, com o acréscimo do íon, Kabalion. Vida, que esse íon significa vida ou ente manifestado. E também isso, algo, né, que é passado pelos tempos, né? Algo que é eterno, um conhecimento que é recebido, né? Cabala também tem a ver com receber, então porque é recebido de lábios a ouvidos, né? Então tem a ver com essa transmissão oral, e ele realmente tem esse quê aí de sagrado, né? Algo que realmente a gente imagina que foi veio de cima, né? Transmitido por existências superiores, existências superiores ou civilizações superiores que receberam isso e conseguiram transmitir para a gente, né? E lembrando que eles têm, então, esse caráter universal, né? Então, independente da religião de cada um e tal, é bem interessante. E até para quem estuda, né, religiões comparadas, eu gosto muito de estudar religiões e comparar, você vê ali os mesmos símbolos e você vê que sempre tem um fundo ali relacionado, né? E assim como eu também estudo astrologia, numerologia, tarô, tudo isso, impressionante, gente, está tudo lá, né? Até a Cabala, por essa veia mais hermética, também você vê que está tudo interligado, né? As sefirot, as dimensões lá da árvore da vida, todas estão relacionadas com os arcanos maiores do tarô. Enfim, é tudo interligado. Realmente é muita sabedoria, da mesma fonte, né? Tudo da mesma fonte. Exatamente, que é essa aqui a fonte. Exatamente. Então, e justamente esses preceitos, eles vinham disfarçados ali, eles vinham com esse simbolismo propositalmente velado, né? Para justamente não ser qualquer um que vai entender. Então, já vinha dentro dessa linguagem ali da astrologia, dos símbolos todos. E tá relacionado justamente à tal da lenda da pedra filosofal, né? Para quem gosta de Harry Potter e tal. Gente, peraí, vou ter que abrir a porta da varanda, desculpa. O Beninho consegue as coisas.
durante a live. Bem que ela falou. Infelizmente, mas não tem jeito, ele me ganha, né? Porque vai ficar latindo, ninguém Mas merece. por que que não Enfim. poderia abrir a porta? Não, porque eu tava aqui com ar-condicionado, Ah, entendeu? tá. Entendi. E também que eu já tô no meio da live, aí ele quer agora que eu abra. Eu vou lembrar disso da próxima, eu já tenho que deixar a porta aberta. Eu já fiz até isso. Antes de começar a live, eu fui e já dei 2 biscoitos, entendeu? Aí o safado viu que eu comecei a live e foi lá pedir mais, você acredita? Aí eu não Malandra. dei. Aí agora ele veio pedir para abrir a porta. Enfim, mas tudo bem. Quem tem cachorro me entende, né? Com certeza. Sabe como eles são inteligentes. É o princípio inteligente ali da vida, né? Depois tem gente que não entende essa inteligência que eles têm. É impressionante. Enfim, então, gente, Estava e falando da todos chave esses filosofal princípios do Harry Potter e tal. eles são a base, exatamente, da lenda ali, né? Da Pedra Filosofal, que é uma lenda mítica que justamente fala que haveria uma substância alquímica que transmutaria, aí daí a gente vai falar de transmutação mental, tá? Já vou para esse ponto aí. Mas ela transmutaria o quê? O chumbo em ouro. Então, os metais mais simples em ouro. E isso traria riqueza para a pessoa, traria um poder, né? Seria esse poder da pedra filosofal. E, na verdade, qual é o simbolismo disso? É que justamente esses princípios herméticos nos permitem fazer essa transmutação mental. Então, isso que ele está falando não é exatamente o chumbo. A gente não está falando da parte material, né? Daqui a pouco, quando a gente for entrar na próxima live, principalmente, que a gente vai entrar na lei do mentalismo, mas a gente vai citar aqui, né, um pouquinho antes também, sobre essa natureza mental, né, do todo, do universo, a gente vê, então, que tem tudo a ver com o que a física quântica já fala, né? Que hoje já consegue comprovar. Então a ciência já conseguiu ter essa visão da própria matéria, que até o menor pedacinho ali da matéria é feito de energia, né? Então, quando a gente começa a entender ali esse universo dos átomos, da física quântica e tal, que revolucionou, assim, realmente essa nossa concepção da própria matéria, a gente entende que tudo é energia. Né, como a gente sempre cita aqui, né, que o Einstein falou, né, que tudo é energia é tudo que há. Então você entende que você tem também uma influência, né, nessa matéria. Você pode, daí é que vem esse conceito de você transmutar os seus pensamentos em pensamentos mais amplos ali, né? Que você possa se conectar com o seu eu superior, né? Com pensamentos elevados. Esse eu superior, ele consegue administrar, ele consegue monitorar o tipo de pensamento, escolher um outro tipo de pensamento, um outro padrão de pensamento, que consequentemente também tem a ver com a maneira como você vai reagir, como você vai se sentir. Então, fazer essas escolhas, ou seja, tudo que a gente vem falando, né? Todas as nossas tools aqui for life, né? As nossas ferramentas, os nossos estudos, vêm nessa direção de poder nos dar justamente instrumentos, dicas, ferramentas para a gente sair dessa baixa vibração que os pensamentos negativos nos trazem, as crenças limitantes, os padrões que muitas vezes a gente vem ali repetindo e que não nos permitem crescer, não nos permitem evoluir, não nos permitem nos conectarmos com essa sabedoria que todos nós trazemos, né, no nosso eu superior. Então ele vem nos falar sobre isso. Que um dos princípios, né, que a gente vai falar depois é o princípio da correspondência. Então, que o macrocosmo reflete o microcosmo, né? Assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Então, nós, enquanto microcosmo, nós somos mini deuses, vamos dizer. Nós temos essa potencialidade. Nós temos exatamente à medida que a gente foi explicando lá, né, sobre a lei do mentalismo e tal, mas a gente já dando aqui Um um spoilerzinho spoilerzinho. para vocês ficarem, né, atiçados. Então, se o universo é mental e nós somos um microcosmo, nós também podemos, né? E o universo cria tudo simplesmente com seu poder mental, nós também podemos co-criar, né, a nossa realidade, influenciar na vida ao nosso redor através do nosso poder mental. Quer comentar, Lil? Porque uau, hein? Porque Essa isso é um grande... preparo para a primeira lei, né, do mentalismo, que tem Exato. que diz que o universo é mental contido na mente do todo. Então, se essa é a primeira lei, que o universo é mental, está contido na mente do todo, eu vou explicar o que eles consideram que seja o todo, né? É. Então, na verdade, o que a gente vai aprender, se a primeira lei é essa, o que a gente vai aprender aqui é justamente essa transmutação mental. Porque se tudo é mental, o que a gente vai fazer
é aprender essas leis mentais, essas leis que acontecem na mente. Por isso é que é muito profundo, por isso que é muito interessante. Mas a gente vai se aprofundar na próxima quarta-feira, nessa primeira lei do mentalismo. Por enquanto, é uma introdução a isso, né? Que é para dar uma atiçada mesmo, que ele faz essa introdução no livro, ele dá essa atiçada na gente mesmo, né? Não é a gente, eu e a Kelly, que resolvemos trazer isso para vocês só para atiçar, não. O livro tem essa sequência, e aí depois Exato. ele aprofunda, então a gente está seguindo essa mesma sequência. Exatamente. Por isso que essa transmutação mental, né, que ele fala, ele diz que é justamente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética, né? Ele fala que é uma arte você conseguir transmutar os seus pensamentos, você conseguir, né, em outras palavras, já pensando em termos de física quântica, que a maioria que nos acompanhou nos estudos do Dr. Joe Dispenza, né, onde a gente falou muito sobre isso, e quem não acompanhou, veja lá no nosso canal do YouTube, né, do Tools for Life. Já se Demais essa inscreveu? Aproveita, temporada. ó. Essa temporada do Aproveita e já Joe Dispenza recupera lá, porque tem tudo a ver, né? É tudo a ver, tá justamente tudo isso. conectado. Então, na verdade, o que a gente está propondo com esses nossos estudos todos de física quântica, de despertar espiritual, é fazer essa alquimia mental, né? Transformar chumbo em ouro. Ou seja, aqueles pensamentos negativos, aquelas crenças limitantes, aquela vibração baixa que esses pensamentos negativos nos trazem, evoluir isso. E isso, olha só, fica até arrepiada. Isso é a riqueza que eles tanto dizem, que é como se fosse um elixir da juventude, da imortalidade. Porque é isso, você se conecta com a sua natureza mental, né? Ele diz aqui nesse capítulo 3 da transmutação mental que o todo é mente, o universo é mental. Então, que se a realidade objetiva do universo é mente, e esse universo é mental, ele existe na mente do todo. Então, como que o todo teria criado o universo? Justamente através da mente, né? Da sua própria natureza. Então, aí eu já acho que já vou passar para você, né, Lil, para você falar do todo. Mas, enfim, o que ele vem nos lembrar é isso, que nós podemos transmutar as condições mentais, né? Os nossos estados mentais, que isso é o que grandes mestres vêm assegurando aos seus discípulos. Ele cita aqui no livro que, inclusive, os que tinham assim um poder bem assim adiantado, que estavam lá bem até mais evoluídos, eles podiam até influenciar nas condições físicas e nos elementos da natureza. Né? Então, muito É. interessante, assim, grandes fenômenos físicos, eles podiam até alterar. Claro que nem é o objetivo, mas assim, só para ele dar, até citava isso, para você ter uma ideia da grandeza da coisa, do poder infinito que a gente tem como potencial, né, dentro de nós. E ele vem dizer também que todos esses seres aí, muito iluminados, agora, para falar a verdade, eu não lembro em qual foi o momento, tá, que eu li isso, porque eu já li até o capítulo 6. Mas só para citar isso como inspiração, porque bate até com a filosofia espírita, com várias outras filosofias espiritualistas, né? Que assim, esses grandes seres, Hermes Trismegisto e todos esses sábios ali, esses mestres iniciados que vieram transmitindo de forma o mais pura possível, bem fiéis, né, a esses primeiros preceitos ali recebidos, eles foram um dia como nós ali, né? Ainda bem evoluidinhos, cheios de, sabe, de defeitos, né? Nessa dificuldade de realmente fazer essa transmutação mental, mas eles vieram com estudo, com aprofundamento, com a dedicação, eles vieram alcançando, atingindo isso. Então ele vem nos trazer também essa lei, né, do universo, de ação e reação, de você colher o que você planta, da lei do progresso, né, que é muito citada também em filosofias espiritualistas. Então, assim, todos nós vamos chegar lá, mas justamente é o que estamos fazendo aqui, né? Nós temos que nos dedicar e usar essas ferramentas, sabe? Estudar realmente, trazer isso para nossa vida. Então, é mais um convite também para nos inspirar, Até né? A realmente porque nos aproximarmos é da através prática. Sim, exatamente. Se aproximar da prática, trazer isso para a vida prática, a vida real. E assim, é através do poder da nossa mente que a gente eleva a nossa vibração, né? Então, assim, é Exatamente. realmente um upgrade de vida. Porque se a nossa mente, se a gente tem mais conhecimento sobre ela, né? Sobre o universo, sobre o nosso universo interno, a gente tem um grande poder, a gente tem tudo, na verdade, porque essa é a base de tudo. E o que que acontece? A gente não sabe de nada. Ninguém ensina isso nas escolas, ninguém fala sobre isso assim no dia a dia. Fica todo mundo alheio, né? Ao maior conhecimento que a gente poderia ter acesso,
que é sobre a nossa própria existência, sobre tudo que existe. Então, isso aqui é incrível, assim. É por isso que eu acho que nós todos já estamos num degrauzinho muito especial de estarmos aqui reunidos para ter acesso a esse conhecimento, cada um no seu tempo, cada um no seu degrauzinho de evolução, tá tudo certo, uns mais familiarizados com isso, uns relendo o livro aqui com a gente, uns nunca nem ouviram falar sobre nada disso, não importa, são coisas simples, né? São coisas simples, porém muito profundas, mas não tem nada assim mirabolante. Inclusive, basicamente, os capítulos, o principal é isso aqui, né? São os axiomas, e depois tem um desenvolvimento sobre aquilo no capítulo. São pequenininhos, o livro é fininho, inclusive. Ou seja, a gente vai se aprofundar numa coisa básica para fazer grandes transformações internas. Para fazer uma Então, alquimia mental. uma E, Lil, alquimia, uma deixa eu só citar que eu transmutação. falei que. Deixa eu só citar rapidinho o nome, né, dos princípios, só para deixar isso aqui no ar, porque eu falei que ia Tá, citar e acabei não citando. Então, esses tá bom. 7 princípios, né, em que se baseia toda a filosofia hermética são o princípio de metalismo, que é o que a gente vai falar na live, né, Mentalismo. mentalismo. Eu falei metalismo, É. talvez? Aham. Ah, porque eu tô na Deu a alquimia lá, sensação. né? Deu a Eu tô na sensação de uma coisa alquimia. meio metal. É que eu tô na alquimia, porque, cara, essa da alquimia mental foi muito legal reler isso, né? Eu já tinha lido, mas assim, esse livro, né, há muito tempo atrás, e ele Eu é a também. base, né, de tudo. Todo mundo que vai estudar astrologia, numerologia e tal, essas coisas tem que ler esse Eu, livro. quando Mas li, assim, é me muito emocionei bom também. reler. É. Tá sendo muito bom reler agora. Eu tô até grata e feliz, porque é muito aquilo, né? O momento em que você relê um livro é muito interessante, porque parece que realmente é outro livro. Quando você pega ali num outro momento, você vê aspectos diferentes. Então, nada é por acaso, né? E todo mundo que tá aqui é o que a gente estava falando. Está pronto para receber esse conhecimento. Então, até a Karina estava assim, sacanagem que isso não chega para as pessoas, não é acessível, mas lembrem-se, isso é muito precioso. Então, assim, é especial. Realmente não pode chegar assim totalmente para qualquer um, porque inclusive tem um capítulo aqui que ele fala que você não só pode fazer essa transmutação mental nos seus próprios pensamentos, mas você pode até influenciar no pensamento do outro. Então, se essa outra pessoa não souber como se proteger, ele fala isso aqui. Você Eu viu, vi, Liu, essa vi, parte? vi. Então é interessante como é que realmente tinha que ter um cuidado, não só por conta disso não virar um credo, uma seita religiosa específica, porque aí fica separativista, como para não ter perseguições, né, religiosas, porque muitas vezes gerava maus entendidos e distorções, e também por falta por abuso de poder, que muita Abuso gente de poderia poder. fazer, né? Se não Exatamente. tivesse um uso moral. Enfim, vou citar e vou te passar Tá. ali, então, o princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, né, do macrocosmo refletindo o microcosmo, o princípio de vibração, que ficou muito conhecido como a lei da atração, né? De você atrair, o aluno está pronto e atrai o mestre. O princípio de polaridade, que tudo tem a sua polaridade, tá? A gente vai ver isso, né? Até os átomos, positivo e negativo. O ritmo, o princípio de ritmo. O princípio de causa e efeito, que acho que é o bem conhecido, né? Um dos mais conhecidos. E o princípio de gênero, né? Masculino e feminino, em tudo nessa criação, tudo que é manifestado aqui. Enfim, a gente vai falar melhor sobre isso, né? Por isso que fiquem com a gente, porque vai ser incrível. E vou te passar, Lil, para você falar aí um pouquinho mais do todo e unir tudo isso aí que a gente falou. Tá. Falei. Tô ansiosa para chegar na parte do pêndulo também, que eu já li o livro, né? A gente está relendo. E, nossa, eu trouxe muito para minha vida. Você faz uns paralelos assim com a vida, você faz uma explosão mental, não é nem uma transmutação, uma explosão mental realmente com esses conhecimentos. Mas Porque cada hoje, capítulo a gente vai derivando, né? Você vai derivando, vai desdobrando, vai lembrando de coisas, vai pensando, vai conectando, vai... não, e é quando ele incrível. fala também que uma força ela vai para um lado ou para o outro, né? Você pode levar essa força para um lado ou para o outro, tipo os opostos, mas que eles são a mesma força, eles só se A diferem em polaridade. graus da É. polaridade. Não, tem muita coisa interessante, mas calma, porque a gente fica ansiosa querendo falar tudo, não dá. Tinha que fazer uma live de 7 horas para falar tudo. Então vamos aos pouquinhos. Vou falar um pouquinho sobre o todo, a concepção
que eles têm, os ai, gente, é difícil falar esses nomes, né? O trimegisto, dá vontade de falar trimegisto, e não É, trismegisto, né? Então tem esses nomes exatamente. meio confusos, mas os hermetistas, eles têm essa concepção do todo, que por trás de todas as aparências sempre deve haver uma realidade substancial. Essa é a lei. Aí você fala, tá, mas o que significa isso? Que atrás de tudo que a gente vê, sempre tem uma essência, um elemento essencial. Esse substancial que ele chama significa um elemento essencial, ou seja, o que é de verdade. A gente está vendo aqui uma realidade, né? Mas por trás dela tem uma essência, que nem sempre a gente está vendo. E ele afirma, por trás de todas as aparências, sempre deve haver uma realidade substancial. Essa é a lei. E aí ele diz que o homem, quando ele vai olhar para o universo, né, sabendo que ele é uma unidade do universo, ele percebe que nada realmente é. As coisas vêm a ser e se transformam. Olha que louco isso. Nada realmente é. As coisas vêm a ser e se transformam. Ou seja, tudo nasce, tudo cresce, tudo morre. Nada permanece em repouso. Nada é permanente a não ser a mudança. A gente já ouviu, a gente aprendeu isso na escola, que está tudo em transformação, né? Isso pelo menos a gente aprendeu na escola, nas aulas de química. Nada Então, se perde, nada se ganha, tudo tudo se se transforma lá transforma. vazio. Exatamente, exatamente. E eles dizem também que todas as coisas evoluem a partir de outras coisas, né? Que é um fluxo constante, quer dizer, que é um processo constante de fluxo e refluxo, de criação e destruição, de ação e reação. Então, tá tudo em movimento, gente. Nada é permanente a não ser a mudança. E eu estava falando ontem sobre isso com meu namorado. Tava conversando que eu encontrei um taxista muito legal, a gente ficou trocando altas ideias e eu tava comentando com o John, né? Fazendo uma reflexão, assim, que esse taxista me tocou muito. Adoro conversar com os taxistas. Vindo do aeroporto, uma conversa longa. E aí eu estava falando justamente sobre isso, sobre essa impermanência e o quanto que a gente sofre com essas mudanças, ao não saber lidar com essa impermanência da vida. E se a gente conseguir compreender que a vida é assim, não tem o que fazer, a vida é assim, a gente vai saber lidar melhor e, consequentemente, a gente vai sofrer menos, né? Então, várias vezes, até aqui no meu Instagram, eu falo, cara, pra galera malhar, né? Porque nada pode ficar parado. O que fica parado, o que acontece? Você deixa uma roupa parada no armário. Já aconteceu comigo. Fica lá, mofando. Aí você vai pegar a roupa, ela já tá mofada, ela começa a estragar, ela desfacela depois de um tempo. Você guarda por apego uma coisa que você não usa, cara, depois dá um arrependimento, você fala, pô, alguém podia ter usado. Alguém podia ter feito uso disso. E você vê o quanto que até uma coisa sólida como uma roupa desfacela com o tempo, ou seja, morre, né? E a gente também, nosso corpo é assim. Se a gente fica paradão, começa a atrofiar tudo. Como é que é? Use it or lose it, né? Tem essa frase que é use ou perca. Então, na natureza é assim. Se você está usando aquela habilidade que você tem, você vai mantendo e renovando aquela habilidade. Se você para de usar, você para de ter aquela habilidade. Até coisas assim, andar de skate. Sempre andei. Aí, de repente, você fica um tempão sem andar, você vai... De repente, você vai pegar o skate e você fala, gente, meu Deus, acho que eu não sei mais andar. Você vai perdendo. Então, assim, tudo na vida precisa de movimento. Porque nada fica parado. Tudo, a única coisa que é real é a mudança. Então a gente tem que aprender a lidar com isso para sofrer menos. Mas enfim. Aí ele diz que também um homem que tem assim que sabe pensar, né? Ele vai perceber que tudo é manifestação de algum poder subjacente, que é o que a gente chama de realidade substancial. Ou seja, a gente vai perceber que no universo tem uma coisa por trás, tem uma realidade que tem uma essência que a gente não enxerga assim de cara. E aí alguns chamam isso de divindade, outros chamam isso de energia eterna ou infinita, outros chamam isso de matéria. E os hermetistas chamam isso de o todo. E olha que interessante. Ele fala que o todo é incognoscível. Achei linda essa palavra. Ou seja,
a gente não consegue conhecer o todo. Ele falou que é como se a gente fosse comparar uma pessoa com uma mente finita tentando entender o infinito. A gente não consegue entender o infinito com uma mente finita. E que quando a gente tenta conhecer o todo, a verdade, né, desse todo, o interior desse todo, o que, que é esse todo, a gente fica tipo aqueles ratinhos, ele aqui fala esquilo, né? Aqueles esquilos que ficam correndo naquela roda dentro da gaiola e que não chega a lugar nenhum. E que a gente fica ali. Outra frase que eu achei meio poético que ele usa, ele fala, a gente fica. Essa pessoa que fica com essa busca, ela vai falhar, ela sempre falhou e vai falhar. E ela fica perdida no labirinto do pensamento, até ela se tornar incapacitada para o trabalho da vida. Ou seja, ela fica ali para sempre, não acha a resposta. E aí ela começa a perder o que ela tinha que ter feito, que é aqui na matéria, sabe? As coisas da vida. Então, eles perdem no labirinto do pensamento até ficar incapacitado para o trabalho da vida. Falei certinho a frase, que eu achei tão bonito isso, poético, né? E ele fala que são mais presunçosos ainda os que conferem ao todo, esse todo, né? Características e sentimentos humanos. Então é aquela galera que acha que Deus tem ciúmes, que Deus precisa de elogios, que Deus precisa de oferendas, de Deus vai te adorações. punir, né? Deus Porque ele vai te está. punir. Essas pessoas que colocam características humanas, né? Porque é o que a gente entende como um ser. É a gente se conhece e a gente acha que o outro é igual. A gente acha que Deus também vai ter essas mesmas coisas que a gente tem. Só que a gente está engatinhando ali, né? Na nossa evolução. E ele diz que pessoas esclarecidas não deveriam pensar assim, não pensam assim. Aí ele fala que como a gente deve proceder ao todo. Ah, rapidinho, tem um detalhe, que ele diz que o todo é incognoscível e ele é assim e deve permanecer assim. Isso é o que eu estava conversando com o taxista, que eu não completei. Que eu estava falando para ele, poxa, tem umas coisas da vida que a gente não entende, né? Por que que existem tantos mistérios? E aí eu falei para ele, mas será que não é para ser assim? Porque se a gente souber que quando a gente faz o bem, por exemplo, a gente ganha alguma coisa lá do outro lado, será que a gente vai fazer o bem de verdade? Da forma mais pura? Porque se a gente não souber, a gente vai ter que se purificar e fazer o bem simplesmente por fazer o bem. A gente vai ter que fazer isso de verdade e não para conseguir alguma coisa, sabe? Não por uma troca. Ah, vou fazer o bem porque aí depois então vou receber tal coisa. Sabe? A gente vai fazer o bem porque a gente vai fazer o bem. Então eu tava tendo esse papo com o taxista. E aí ele diz isso, que o todo é incognoscível e deve permanecer assim. Eu falei, caramba, eu acho que é para ser assim. É por isso que a gente não sabe, é por isso que a gente não lembra das coisas, enfim, é por isso que tem esses mistérios, porque a gente tem que fazer naturalmente. Bem, enfim, mas isso é só uma reflexão minha, tá, gente? E Desculpa não aí. é só isso também, né? Não é só para não deturpar a intenção de um ato, né? Como você disse ali como exemplo, mas também porque justamente à medida que a gente está aqui nesse corpo que é limitado, quando a gente está aqui nessa dimensão que por si própria já é uma dimensão onde, né, a gente sabe que somos pessoas ainda muito imperfeitas, é um plano de existência ainda muito inferior comparado a essas, né, outras dimensões muito mais elevadas de seres superiores. Então a gente não consegue conectar com aquilo, é o que você estava falando ali, né? Uma mente finita tentando entender uma mente infinita. Então a gente não tem palavras. Ele até fala aqui que esse termo foi o melhor ali, é o mais compreensível, né? O mais acessível para a gente ter uma ideia do que é esse todo. Mas mesmo assim, a gente não consegue conceber, né, a natureza de Deus. Se a gente pensar que a Terra é um pedacinho, é um grãozinho de areia no nosso sistema solar, e que o nosso sistema solar tem milhões de outros universos, que ele até cita aqui, né, no livro. Então, assim, é uma grandeza tão absurda que a gente não consegue nem acessar, É. né? E A quando a gente pensa Adriele, nas que é por galáxias, acaso a minha passeadora do cachorro, a Adriele, oi fofura, ela botou fazer o bem sem olhar a quem. Achei lindo isso, que era mais ou menos o que eu estava tentando expressar, porque realmente é muito profundo, muito complexo, né?
Mas aí, só para finalizar, ele fala como que a gente deve, então, proceder ao todo sem tentar remover o véu do incognoscível, né? Aí ele diz assim, o todo deve ser tudo que ele realmente é, ou seja, nada existe fora do todo. O todo deve ser infinito, absoluto, eterno, nada é capaz de defini-lo, nada é capaz de limitá-lo, nada é capaz de destruí-lo, e não há nenhum lugar fora do todo. O todo deve ser imutável, não sujeito a mudança. Nada pode ser acrescentado ou subtraído ao todo, porque o todo é o todo. Deve ter sido sempre e permanecer sempre exatamente como é agora. Ou seja, ele não muda. O todo é o todo. Ele sempre foi assim, ele sempre vai ser e agora ele também é exatamente assim. Olha que profundo isso, gente. Aí ele faz, finalizando aqui o capítulo, ele faz uma indagação, né? Esse todo é matéria? Aí ele fala, não, a matéria é energia ou força com baixo grau de vibração, como a Kelzinha mencionou aqui agorinha. Aí ele fala, é energia ou força, então? Que eu mesma vira e mexe falo, Deus é energia, a vida é energia, essa força. Aí ele fala, não, porque isso é mecânico, isso é privado de vida. Aí ele fala, o todo é vida e mente? Aí ele fala, sim e não. Sim e não por quê? Porque mas não do jeito que a gente entende vida e mente. Porque a gente ainda entende de um jeito muito limitado. É de um jeito muito mais amplo. O todo é vida e mente. Aí ele fala, mente vivente infinita. E que os iluminados chamam de espírito. E aí ele termina o capítulo. E aí no próximo capítulo, que é o capítulo 5, para quem comprou o livro e está acompanhando junto da gente, a gente vai falar sobre o universo mental. Isso é um preparo para a gente entender essa concepção do todo, né? Que ele vai falar muito sobre todo. E aí, para poder entrar nas 7 leis, que começa na nossa próxima live, quarta-feira que vem. Com a primeira delas, que é o mentalismo, o universo mental. Ele diz, o universo é mental, contido na mente do todo. Né? Então, a gente vai fazer reflexões em cima dessa frase. Por isso que a gente tinha que entender o que é o todo, né? Enfim, Kel, eu acho que é isso. A gente queria passar uma introdução ao livro. Acho que deu para entender o quão especial ele é, o quanto que é um grande privilégio realmente a gente ter acesso a isso. Sou muito grata por, dessa vez, a minha segunda leitura do Kybalion, ter a companhia de todos vocês que estão aqui, porque é muito mais especial. Porque quando eu estava lendo sozinha, eu ficava emocionada, e você fica fazendo aqueles insights, você quer contar para as pessoas e não tem ninguém, está sozinha lendo. Então é muito legal a gente fazer isso junto. Isso é só o começo. Isso é complexo para a gente também. A gente já busca esses conhecimentos há muito tempo. A gente estudou Cabala, Dr. Joe Dispenza, Professor Celestina, tudo isso que a gente está trazendo aqui aos pouquinhos para vocês no Tools for Life, mas a gente também está aprendendo junto de vocês, né? Então, assim, vamos botando esses tijolinhos juntos para crescer essa grande parede do conhecimento, essa grande nova etapa da nossa vida, esse upgrade de vida, gente. Essa transmutação mental que está aí à nossa frente com o acesso através desse livro. Então, na minha parte é isso. Fazermos parte, como a gente sempre gosta de lembrar, da massa crítica, né? Aquele conceito que até a gente falou bastante para quem estudou a profecia celestina, porque se cada um se melhorar, imagina, você transmutou mentalmente ali, você vem fazendo, né? Esse processo de transmutação mental, você tá com esse conceito em mente todo dia, pegando uma prática, uns 10 minutinhos do seu dia pelo menos, ou tá fazendo esse monitoramento, né, durante o seu dia. Enfim, para fazer essa prática ali, essa higiene mental, essa transmutação, você melhora a sua vibração, você envia isso para o planeta, para toda a humanidade, né? Então, é a nossa maneira de contribuir para o mundo. E você tendo esses conhecimentos, é o que a gente estava falando aqui, você vai pensar mais sobre os seus atos, sobre suas escolhas, e observar mais como você está vibrando, como você está contribuindo com a sua vibração, com os seus pensamentos. Porque se pensamento é frequência, é energia, a gente não pode nem
sabe, se dá o luxo de ficar tendo pensamento negativo. Às vezes a gente fica vendo umas brabeiras aí no mundo de política, de tristezas, coisas absurdas, crueldades, enfim. E a gente fica com aquele pensamento negativo. Não, transmuta, sabe? Joga um Ho'oponopono, faz uma prece, joga luz, visualiza aquilo ali sendo transmutado, né? A verdade vindo à luz, a justiça, o equilíbrio, a paz ressurgindo, surgindo, né, na verdade, aqui no planeta. Então, assim, E, a gente tem que contribuir, e né, com o nosso principalmente otimismo. a autonomia, né, Kel? Para a gente não se ver tão refém das coisas. Porque se a gente não se entende, se a gente não entende as leis do universo, do nosso próprio universo interno, como é que a gente vai ter autonomia? Como é que a gente vai realizar os nossos sonhos? Como é que a gente vai ser pleno e feliz e vai viver a vida da forma mais ampla, né? Então, acho que é o básico do básico a gente ter esse acesso para ter essa autonomia. Pegar as rédeas. Total, senão aí a gente vai entender, né, a importância da gente cuidar da nossa vibração, dos nossos pensamentos, tudo que a gente vem falando, para a gente não achar que a lei do karma, né, fica sendo muito reduzida, tudo fica muito reducionista ali, é aquela punição, né, como se Deus fosse, né, mal, tá te punindo, não existe isso, imagina, né? Então assim, essa visão é muito essa deturpação que a gente como humano numa mente finita acaba fazendo, mas Kel, assim, é muita luz, né? Então, assim, isso vem de outro lugar, isso vem realmente de uma generosidade, de um lugar de misericórdia, de uma. A gente não consegue nem acessar, mas é sempre com esse intuito do aprendizado e tudo mais, e por aí vai. O que você ia falar? porque faltam 5 minutos, o Instagram agora ele interrompe mesmo. Então, eu queria dar a oportunidade do pessoal escrever aqui alguma coisa, muita gente elogiando. Vou ler rapidinho. Se alguém tiver uma pergunta, manda aí enquanto eu leio os comentários. Tive o primeiro contato com o Kai Balion há 4 anos atrás com a Maia Andrade, maravilhosa no canal Temporariamente Humana, minha querida amiga Maia Andrade. Maravilha. Conteúdo incrível, realmente, Williams arrasou também. Já tive contato, já vi a Mai falando sobre isso, é muito legal. A Camila Carone falando, estou lendo a Profecia Celestina, que legal, Camila. Pena que você não leu com a gente, mas tem tudo lá no YouTube e tem aqui no Instagram também. Segue a gente no @tools.forlife, tá escrito aqui em cima, ó, tá? Porque aí você pode acompanhar os nossos comentários se você quiser. Muita gente agradecendo, relendo também. Queridas, muito boa a introdução. A Márcia Scherb falou pra gente. Marcinha! É, É. Que legal. gratidão. Volta aí, Márcia. Você estava meio sumida, hein? Volta aí com É a gente, que você é verdade, da é comunidade verdade. raiz, a A Márcia Márcia. não é Tava sempre com a aquela gente que eu no encontrei uma início. vez no parque? É, É, né? você Tá encontrou no sumidinha parque. mesmo, hein, Márcia? Sentimos sua falta. Ó, Sentimos sua o falta. Jean, nosso querido Melanina. Gratidão sempre, desde sempre. Fofura. Ele tá sempre aqui, ele não perde uma. Obrigada. Comprei o livro há tempos. Ó, a Franciele, que também tá sempre com a gente. Comprei o livro há tempos, mas Francine. nunca iniciei a leitura. A hora é agora. É isso aí, Franciele. Demorou, vamos juntas. Que legal. Muito Foi bom. maravilhosa a live. A Kátia Ferreira falou, obrigada. Uma ótima introdução e feliz em estar aqui. O Jeanzinho falou também. Agora deixa eu ver se alguém mandou pergunta, porque não dá para ler todos os comentários. Mas deixa eu ver, ó. Que gostoso estar aqui com vocês. É muito bom esse encontrinho. A Carola Pai. Que bom, Carola. Obrigada. A gente também ama esse Que bom que encontrinho. você veio, Carol. E a Jéssica, que bom ver esse conteúdo tão especial. Vou acompanhar com certeza. Que bom, querida. Obrigada. Bem-vinda. Olha. Nossa, não sei nem como eu fiz isso. Aí a FM Web falou: nenhuma pergunta, só agradecer e elogiar a iniciativa. Ah, que lindo. Eu vou terminar com esse comentário então. Muito especial, gente. Quero dar a oportunidade da Kel se despedir, mas antes quero agradecer a todos vocês pela presença. Isso enche o nosso coração de alegria mesmo. E, como eu já falei, é muito especial fazer essa leitura junto de vocês, é muito mais gostoso, a gente aprende melhor. É legal vocês não terem vergonha quando a gente começar as próximas leis, né, as 7 leis, de fazerem perguntas mesmo. Ninguém aqui sabe tudo, tá todo mundo aprendendo junto, não tem problema nenhum se você não souber nada, se você quiser fazer pergunta bem básica mesmo. A gente está aqui para isso, para tentar esclarecer o máximo que a gente puder. Ô, Toti, vê aqui, ó, a Lu tá falando, e a minha pergunta? Eu não vi a pergunta dela, vê se você acha aí rapidinho, por favor, faltam 2 minutos. Fala aí, Kel, vai se despedindo, porque se der tempo a gente responde essa pergunta aqui da Lu para par 8.
Sim, Deixa eu ver só se eu acho. queria agradecer muito a presença de vocês e tô vendo vários nominhos que aqui vendo depois os comentáriozinhos. Ai, muito fofos, dá vontade de mandar beijo um a um ali, vários que eu conheço, né, que acompanham a gente há tanto tempo. Então, muito obrigada pelo carinho, porque é um momento muito especial, muito bom vocês estarem prestigiando a gente aqui ao vivo. Eu sei que muita gente realmente não pode, tem que assistir depois Vai gravado, né? acabar. Então, maravilhoso também. Vai acabar. Mas, Vai, Kelzinha. obrigada a todos vocês. Tá. Deixa eu falar, achei a Beijo, pergunta beijo. aqui. A Lu falou: li em algum material que Jesus Cristo teve contato com os conhecimentos do Caibalion no momento em que se interiorizou no despertar da iluminação. O que vocês acham? Vamos ter que responder na próxima, tá? Totinha, faz um print dessa pergunta, ou a gente responde nos stories, ou na próxima a gente começa com essa sua pergunta. Um beijo, meus amores. Estou correndo aqui porque o Instagram agora ele corta mesmo, na cara dura. Beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite para todo mundo. E até quarta-feira que vem estaremos aqui firmes e fortes. Tchau, Kelzinha, te amo. Vem com a gente. Beijos.